Pessoal, bom dia. É, Hoje nós vamos continuar o nosso curso, então, sobre lesões, prevenção de lesões, falando sobre um tema bastante interessante, muito comum da gente encontrar nas pessoas, principalmente atletas de futebol, atletas de corrida, principalmente de longa distância, jogadores de tênis, né? Que é o que a gente chama de pubalgia, tá? Então, o que seria pubalgia? Pubalgia é definido como uma dor na região púbica, né, onde tem ali o osso do púbis, aqueles ossos da bacia, também chamar de região, também pode ser na região inguinal, na região da virilha. Muitas vezes a pessoa fala, estou com a virilha aberta, né? Ela tem uma dor pontual, uma dor profunda na região genital, na região do púbis, na região inguinal, que às vezes até pode irradiar para a região dos adutores, simulando muitas vezes um estiramento. Às vezes a pessoa acha que tem um estiramento de adutores, e ela na realidade apresenta a pubalgia, né? Então essa pessoa, quando faz mudanças de direção, quando faz algum movimento repetitivo, como a própria corrida, ou quando faz algum salto, hora que é na aterrissagem ou mesmo na decolagem, essa pessoa apresenta então dor na região do púbis, né? Essa pessoa então reclama para a gente dessas dores, são geralmente lesões mais crônicas, né, em que a pessoa já tem um certo grau de cronicidade. A pessoa, como eu falei com vocês, muitas vezes ela acha que é um estiramento de adutor, que às vezes fica doendo na região dos adutores, às vezes a pessoa fica com aquele incômodo na região dos adutores. Muitas vezes, então, isso, na realidade, não é um problema de estiramento muscular. Pode ter a ver com a musculatura, mas não é especificamente um problema muscular, e sim essa nossa pubalgia, tá? Ela comete em torno de 0,2 a 2,1 por 1.000 horas de prática em homens, então é uma lesão até frequente, e os movimentos de aceleração, saltos, cortes, desaceleração com mudança de direção, como por exemplo acontece no tênis ou mesmo no futebol. O futebol é uma lesão aí bastante prevalente, né, no futebol, a pubalgia. Na época que eu trabalhei no Atlético, a gente tinha, principalmente no inverno, quando você tinha o campo mais duro, porque a grama fica mais seca, então existia uma grande prevalência, uma grande incidência de pubalgia nos atletas. Quase todos os atletas sofriam de algum tipo de pubalgia, uns com menor intensidade, outros com maior intensidade. Principalmente porque no futebol você tem também a questão do chute, que usa muito ali os adutores, que utiliza em excesso os adutores também, que são fontes dessa pubalgia, né? Então, esportes que tem um corte, handebol, futebol, tênis, muita desaceleração, mudança de direção brusca, é comum a gente ter esses problemas da pubalgia. Como é que se origina a pubalgia? Qual que é a patogênese da pubalgia? Como que ela se origina? Então, uma característica é as lesões nas inserções faciais e musculares na região anterior do púbis. Então, o osso púbis ali, a gente sabe que nesse local é o ponto de origem dos adutores. Então, ali, além do músculo mesmo, você tem várias fáscias de inserção desses adutores na região púbica. Então, ali é um processo de tração que acontece devido à abdução do quadril, flexão do quadril, mesmo a extensão do quadril, que pode acabar produzindo como se fosse um arrancamento ali das inserções, um estresse acontecendo nas inserções dos adutores, né? Pode também a face transversa da parede posterior da região inguinal, que insere-se ali também na região do púbis, né? É interessante a gente ver que algumas pessoas têm pubalgia por excesso de exercícios abdominais, e uma característica da pubalgia também é essa: a pessoa faz um exercício de abdômen e aí contrai o reto abdominal, e o reto abdominal se insere no púbis. Então ali a gente pode ter dois problemas. Um é exatamente essa inserção do abdominal puxando o púbis, e isso vai então cronicamente machucando. Ou então o púbis já está machucado, quando a pessoa faz a força, ela irradia dor para a região da coxa, tá? Então, é também uma fonte aí de alteração. A aponeurose do oblíquo interno, as faces do oblíquo interno também tem a inserção do púbis, e pode também haver esse tracionamento pelo oblíquo do abdômen. Vocês vão ver até interessante
uma paciente que eu atendi, corredora, que tinha dor pubalgia bem crônica e o problema dela era exatamente essa rotação que ela fazia excessiva do quadril, que estirava essa aponeurose dos oblíquos. Depois eu vou mostrar para vocês. E somente de 6 a 8% tem ruptura do reto abdominal isolada. Então, geralmente já vem associado aí com outros tipos de problema, como, por exemplo, esses outros músculos aí dos adutores ou mesmo os oblíquos do abdômen, tá certo? Então, é um problema, muitas vezes, de origem muscular, né? Agora, existem outros problemas que podem simular também dor de pubalgia. Algumas patologias intraarticulares, como, por exemplo, pessoas que têm problemas de lábio, lesão labral, lesão no lábio do quadril, já é dentro da articulação. Roturas miotendinosas do adutor e do reto abdominal, pode também, muitas vezes, simula bastante aí esse problema da pubalgia. Hérnias inguinais, isso é bastante importante. Quando a pessoa tem pubalgia, uma coisa que tem que ser descartada são hérnias inguinais, hérnias na região inguinal, né? Porque ali a gente tem, depois vocês vão ver, ali a gente tem um canal, né? E esse canal, no caso, o canal inguinal, ele, no caso dos homens, ele é onde desce o testículo, né? E aí isso pode, muitas vezes, o intestino fazer pressão ali e romper esse canal. E a gente chama, então, dessa hérnia inguinal. E isso também gera dor na região do pubis, mas aí o diagnóstico é cirúrgico, né? A pessoa tem que fazer uma cirurgia para a hérnia, para suturar o buraquinho que foi formado em que esse intestino, essa alça do intestino, ela entrou, tá? Epifisites, inflamações das epífises de crescimento, osteite púbica, que já é um outro problema. É uma inflamação no pubis, só que na região das articulações dos dois ossos do pubis. A gente sabe que os pubis, os ossos, eles são separados. Tem aqui um ligamento, tem um menisco que fica aqui. Muitas vezes o movimento excessivo da pelve pode gerar atrito desses ossos do pubis, e esse atrito leva à lesão da cartilagem, fazendo com que o indivíduo, então, sofra essa desgaste da cartilagem, uma inflamação, né, da estrutura óssea, levando à pubalgia, tá? Também aí já é uma osteite púbica, dói o pubis, mas aí já é um problema do desgaste realmente do osso do pubis, não simplesmente um problema que venha a ser de músculos inserindo-se no pubis, já é um problema na articulação mesmo do pubis. A gente chama isso então de osteite púbica. Podem ocorrer também, principalmente em corredores, fraturas por estresse nos ossos da bacia. Então, é também um diagnóstico, fratura do pubis por estresse, né? Aquele microtrauma que vai acontecendo na região do pubis, vai levando a um desgaste daquele osso e, consequentemente, a fratura. E o impacto femoroacetabular, que é um processo de alteração da morfologia da cabeça do fêmur, que às vezes também gera sintomas de dores na região do pubis, que tem que ser descartado essa questão de um problema no quadril afetando o pubis, né? Aqui, então, a gente vê, gente, os adutores, ó, o adutor magno, o adutor longo, o adutor curto, o pectíneo. Observem que ele exatamente insere-se no pubis. Então, muitas vezes, o tracionamento desses músculos pode, então, inflamar essa região do pubis, gerando a pubalgia. E a osteite seria aqui, ó, nesse local, que é exatamente o local onde você vai ter a comunicação dos ossos do pubis, que é aberto isso aqui. Aqui tem ligamento, aqui tem um menisco que fica aqui juntando essas duas partes. Mas isso pode se afrouxar. E à medida que afrouxa, desculpe, à medida que afrouxe, isso vai levando a um desgaste da cartilagem que recobre, a cartilagem hialina que recobre essa estrutura. E aí gera um processo de artrose, com formação de cistos subcondrais, com problemas realmente que vão incapacitar a performance, né? E aqui a gente vê, então, a inserção dos adutores no pubis, observando que o adutor participa também da rotação interna, juntamente com o tensor da face lata. Então, é um processo que a gente observa de lesão aí dos músculos que inserem. Aqui, olha aqui, tá vendo os adutores, ó? O pectíneo, o adutor longo, o adutor curto, né? Então, eles têm inserção no pubis. Então, aqui, se você tem um excesso de força, se você tem um excesso, principalmente de estiramento,
Se você alonga demais, uma causa desses processos é o excesso de alongamento. Se você alonga demais, você está tracionando, você está produzindo estresse para esse tendão. Isso pode, com o passar do tempo, produzir um desgaste no tendão e também na inserção do tendão no osso, gerando dores na região púbica. Pode ser também um problema do tendão, uma tendinopatia, que a gente já estudou, né? Uma alteração um processo degenerativo do tendão, uma tendinose, processo de degeneração do tendão. Tudo isso, então, pode acarretar para o indivíduo dores na região púbica, né? Então, observe, quando você alonga, olha como é que puxa. Então, um jogador de futebol fazendo excesso de alongamento pode tracionar essa inserção, machucar isso aqui. Como também o uso repetitivo dessa musculatura pode gerar aumentos da tração e inflamar essa inserção do músculo ou propriamente o tendão dos adutores, que também são fontes aí dessa inserção no pubis, né? Então aqui a gente vê, né, a sínfise púbica, aqui a gente observa também a hérnia inguinal, né, a hérnia no canal inguinal. A gente observa a inserção, muitas vezes, dos oblíquos, do oblíquo externo no pubis, também pode ser um problema. E a gente observa também uma inserção do reto abdominal no pubis. Por isso, uma das queixas da pessoa que tem pubalgia é que na hora que ela faz o abdominal, ela sente dor, né? Ela sente incômodo durante a flexão do tronco, porque traciona, o reto abdominal vai tracionar a inserção no pubis, certo? Tanto ela quanto o oblíquo, quanto os adutores. Então, aqui é um local de convergência, né, de várias cadeias musculares. Por isso, desequilíbrios na biomecânica do indivíduo geram bastante problema nessa região, que é um ponto de encontro de várias inserções, de vários grupamentos musculares, né? Observem, ó. Os adutores muito fortes, os abdominais fracos, também podem levar à atração excessiva, né? A um desequilíbrio das cadeias musculares aqui, né? E observe aqui como que esses músculos são interagidos, né? Como que eles se interagem. E aqui o canal, né? Onde vai passar ali o intestino. Então, são desequilíbrios, geralmente, na biomecânica do corpo que geram esse estresse excessivo em uma região ou mesmo até nas duas inserções dos adutores no pubis, né? Nos pubis, tá? Aqui, pessoal, é para vocês verem o canal inguinal, né? E esse canal inguinal, você tem aqui, então, o intestino, ele faz pressão nesse canal e ele pode até romper esse canal inguinal e, consequentemente, a esse canal inguinal rompido, você vai ter aqui uma protuberância na região púbica, tá? Isso é uma hérnia. Isso não tem jeito, isso é cirúrgico. Tem que reparar isso aqui, fechar esse buraco, às vezes colocar até uma tela aqui mesmo que proteja para não deixar o intestino continuar extravasando por esse buraco, porque pode haver então o que a gente chama de uma hérnia estrangulada, que é uma necrose desse tecido, que é uma complicação muito grande. Então, hérnia é cirúrgica, não tem jeito, tá? E aqui vocês podem ver também como que é interessante essas fáscias, né? Essas fáscias que vão sair, vão em direção ao púbis. Então, aqui você vê o reto abdominal, aqui, ó, você vê aqui os músculos aqui, transversa, a face é transversa, né? Você vê vários músculos aqui, o oblíquo transverso, o oblíquo externo, o oblíquo interno. São músculos que têm uma certa inserção, comunicação com a região pública, com essa parte branca, que são fáscias, tá? Então, é um processo aí que pode realmente, então, inflamar essa região por alterações do tronco, tá? Certo? Então, aí você vê que isso aqui é a hérnia inguinal. Pode ter uma hérnia também umbilical, na cicatriz umbilical. O intestino pode também se projetar, mas isso não dá dor no púbis. O que dá dor no púbis é a hérnia inguinal, que é essa hérnia que pega no canal inguinal, certo? Aqui a gente vê algumas imagens dessas pubalgias em termos de ressonância. O que se observa é um esbranquiçamento da região púbis. Esse esbranquiçamento tem indicação de que ele tem um processo inflamatório, em que há uma presença de líquido, de inflamação, aumento da quantidade de água. Então, isso é o que a gente chamaria de uma inflamação do pubis. Então, isso indica que nessa região você tem um processo de inflamação dos ossos do pubis.
E aí nós teríamos já aquela osteite púbica, né? Então, você observa aqui o pubis, né? O pubis para um lado e para o outro, o espaço articular e essa parte branca. Isso indica que há aqui um processo inflamatório acontecendo nessa região, tá? E muitas vezes alguns arrancamentos mesmo, né? Em que o adutor vai sendo arrancado, vai sendo rompido naquela região ali de inserção muscular, tá? Então, isso tem tratamento, isso resolve, é crônico, geralmente não é uma coisa que é aguda, geralmente a pessoa deixa, e quanto mais deixa, pior vai ficando, mais acentuado vão sendo as alterações. Então, tem que, objetivamente, tratar de maneira rápida, de maneira bem intensa mesmo, para resolver o problema. Não adianta ficar protelando, esperando o tempo passar, porque não sara, né? Isso aí, muitas vezes, tem que se tratar realmente. E aqui a gente vê, olha, isso aqui é um raio-x de AP, né, de antero-posterior, e aqui você observa como se tivesse o osso realmente do pubis já comido, né? Parece que um ratinho comeu essa parte aqui do osso do pubis. Isso realmente é uma osteite púbica mesmo, né? Com uma absorção óssea já aqui acontecendo. Então, isso é um processo bem mais crônico, com bastante mais dificuldade de ser resolvido. Isso é osteite púbica. Então, observe que aquele alinhamento certinho que tinha aqui do pubis, acabou, tá? Completamente plano aqui, comido aqui, ó, né? Então aqui você teve um desgaste realmente da articulação, um desgaste da cartilagem com erosão ali do osso subcondral e consequentemente o processo de artrose ali, de degeneração óssea acentuada, tá? Isso também gera dor na região do pubis, mas é uma osteite púbica, né? Uma inflamação do osso ali do pubis. Aqui a gente vê nessa parte também uma ressonância mostrando como que o osso fica branco. Tá vendo? Esse branco aqui, ó, isso é edema ósseo, né? E além disso tem uma degeneração da sínfise, como se aqui tivesse cortado, erodido, e tem esse esbranquiçamento. O osso geralmente ele é cinza, ele não é dessa cor branca. Essa cor branca indica que há um edema intraósseo, um edema aqui dentro. Tá? Isso pode ser causado pelo tracionamento, por pancadas, por traumas, microtraumas, ou mesmo até evoluir para uma fratura por estresse na região. Aqui você observa de novo o ilíaco, o pubis aqui, ó, e essa parte branquinha é o edema ósseo, intraósseo, na inserção aqui dos adutores e no próprio osso. Isso também gera bastante dor, que é uma dor dentro, um processo de líquidos contidos no interior do osso, a inflamação intraóssea, um edema intraósseo, consequência dos microtraumas, consequência da tração, consequência do desequilíbrio biomecânico. Esse que é a origem do problema, é o trauma, muitas vezes gerado por problemas biomecânicos. Então, gente, o que é o tratamento da pubalgia? Como é que se trata a pubalgia, né? O tratamento ele é feito através de estabilização, de exercício de controle motor para o abdominal, fortalecer, melhorar a ativação dos abdominais para estabilizar muitas vezes a pelve, que está rodando excessivamente, que está se movimentando de maneira excessiva. Correção dos desbalanceamentos que existem entre a força dos músculos do quadril e do abdômen, estabilização dinâmica da pelve, então melhorar os padrões de movimentação da pelve, controlar os movimentos rotatórios, controlar os movimentos de adução excessiva do quadril, a gente vai ver daqui a pouco, né? Tratamento miofacial, melhorar a parte miofacial, geralmente a pessoa tem muita tensão miofacial, liberação miofacial, reestruturação das fáscias que passam ali pela região dos adutores é muito importante. Correção da biomecânica do gesto, em corredores, isso é muito comum, as pessoas acabam rodando excessivamente a pelve quando correm. Então é importante que a gente trabalhe o controle, né, da corrida do indivíduo, da mecânica, da biomecânica da corrida, para que a pessoa não desperdice energia fazendo movimentos que não são adequados, que não são corretos, que perde-se energia e altera e estressa bastante a musculatura do indivíduo. Tá? Aqui, gente, um exemplo que eu queria mostrar para vocês de uma atleta maratonista, que foi minha paciente. Ela queixou-se de dor no pubis, já tinha bastante tempo, já tinha feito vários tipos de tratamento para pubalgia, ela não conseguia sarar da pubalgia. Então, quando a gente vai observá-la correndo, o que a gente vê?
gente observa que ela tem um movimento muito grande de rotação do tronco para a direita. Ela roda o tronco para a direita, né? Então, observe ela correndo. Olha o braço direito dela, como é que vai lá para trás, ó. E o esquerdo para frente. Observem a cicatriz aqui do umbigo dela, como que ela se desloca toda para a direita, olha. Ela corre realmente fazendo um movimento muito grande de rotação para a direita. Então, à medida que eu esteja correndo e rodando para a direita, isso vai levar a um tracionamento dos músculos oblíquos, de um lado mais do que o outro, e também quando eu rodo para a direita, eu acabo produzindo um estiramento do meu adutor do lado esquerdo, que era justamente a causa, o local onde ela sentia pior pubalgia do lado esquerdo. Então, o que ela fazia? Ela corria rodando o tronco completamente para a direita. À medida que eu corro rodando meu corpo para a direita, isso sobrecarrega a musculatura do quadril e principalmente o púbis, que é aquele centro do movimento, como se ela tivesse o tempo inteiro rodando. E, consequentemente, também tracionando o adutor dela. O tempo inteiro ela traciona o adutor. Ela produz aquele tracionamento excessivo dos adutores do lado esquerdo, porque o do lado direito vai estar encurtando e o do lado esquerdo alongando. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem uma tração excessiva sobre o púbis dela, um alongamento crônico dos adutores no púbis. Então, isso vai gerando uma inflamação ali dos tendões, uma tendinopatia, tá? Que é, então, o fator gerador do problema que ela tinha, né? Então, observe novamente ela correndo, ó. Então, você imagina uma maratonista que corre 42 quilômetros, que treina, em média, 70, 80 quilômetros por semana, o tempo inteiro rodando, né? Observe o umbigo, observe as mãos, ó. Observe que a cicatriz no umbigo dela desloca totalmente para a direita. Então, isso, com o passar do tempo, vai levando a uma sobrecarga. E a sobrecarga gera pubalgia, gera outro tipo de lesão também, mas no caso da pubalgia, tá? Observe ela de costas, ó. Olha como que o ombro direito dela, ele vai lá para trás, ó. E observe como que ela, além de rodar para a direita, ela também inclina para a direita. Você vai observar que aqui na dobrinha aqui da cintura, a dobrinha da cintura, ela fica completamente mais aparente do lado direito do que do lado esquerdo. Então, observe o braço, ó, e a dobrinha, tá? Essa dobrinha aqui, ó. Só acontece do lado direito. Então, o que está acontecendo com ela? Ela está correndo, inclinando e rodando para a direita. O tempo inteiro o braço direito vai para trás. Isso vai, consequentemente, gerando aí sobrecargas articulares, vai gerando uma série de problemas. E no caso específico, o que incomodou ela mais foi realmente a pubalgia. Mas pode gerar outro tipo de problema também, tá? Vocês conseguiram ver direitinho, olha para você ver. Tem muita rotação do tronco. Então, isso é uma das origens da pubalgia. Então, quando o indivíduo tem pubalgia, gente, a gente tem que examinar, olhar, ver qual que é, como que está o corpo dessa pessoa, para ver qual que pode ser uma causa para esse problema. Tem várias causas. Uma é essa, é o excesso de rotação. Agora, observem essa moça correndo. Ó. Também era uma paciente minha com pubalgia. Então, observem que ela, quando corre, olha como que o quadril dela aduz, e principalmente o quadril esquerdo. Né? Vocês observem que ela tem até um joanete maior aqui do quadril esquerdo. Tem um joanete. Então, ela corre fazendo um excesso de adução da perna. Esse excesso de adução, então, vai gerando uma tensão excessiva dos adutores sobre o lado esquerdo. Olha lá. Que vai, então, consequentemente, produzir aí uma ativação excessiva, um enrijecimento da musculatura, hipertrofia, um aumento da rigidez, que, consequentemente, pode fazer com que haja uma tração excessiva sobre os músculos do púbis, gerando a pubalgia, tá? Então, é um quadro aqui, um caso que a gente vê de um excesso de adução do quadril, principalmente o quadril esquerdo, que aduz mais. Ó. Certo?
Então, aí nós temos essa pubalgia aí acontecendo por essa razão. Excesso de adução do quadril durante a corrida, tá? Olha. Então, é uma coisa que a gente vê frequentemente. Aqui, né, a alta corredora também, olha, é para a perna esquerda, ela entra e a perna direita vai para fora. Então, ela ativa mais os adutores da perna esquerda dela, tá? Ela ativa mais os adutores da perna esquerda. Então, ela aduz mais a perna esquerda ao pé dela. Como é que ela prona mais o pé esquerdo? Olha, como é que ele cai mais para dentro, ó. Gerando também lesões no pé, lesões na tíbia, aquelas lesões que a gente estudou nos corredores. É o excesso de pronação dos pés, excesso de adução, principalmente no quadril esquerdo, que vai então fazer com que ela tenha uma sobrecarga aumentada nos adutores pela adução e rotação interna do quadril aumentada. Isso é também um fator aí gerador de pubalgia, principalmente do lado esquerdo, no caso dessa paciente, que é o quadril que aduz mais, tá? Então temos aí também essa pubalgia. Outra fonte, gente, de problemas que nós vamos ainda estudar é o impacto femoroacetabular. Esse impacto femoroacetabular, ele é um problema que muitas vezes simula dores no pubis e pode ser também causa de dores no pubis. A pessoa tem limitação da rotação interna do quadril e, consequentemente, com essa limitação de rotação interna do quadril, ela tem que compensar a falta de mobilidade e rotação interna pelo aumento da amplitude da sínfise púbica. Então, ela começa a fazer movimentos na sínfise, movimentos que deveriam acontecer no quadril, tá? Então, ela acaba sofrendo esse tipo de problema. Isso se deve a alterações na morfologia. Nós vamos fazer uma aula só sobre isso, mas deve-se a uma alteração na morfologia da cabeça do fêmur, em que o fêmur tem uma protuberância óssea, e essa protuberância óssea ela vai impactando, né? Ela vai impactando, ela vai fazendo com que haja um trauma na região do fêmur, na região do acetábulo, no lábio, e essa limitação de movimento, muitas vezes ela pode ser compensada com movimentos excessivos do pubis. Então, pessoas que têm essa morfologia têm 20%, 20 vezes mais chance de ter artrose, degeneração das articulações e pubalgia também. Porque o que deveria acontecer no fêmur não acontece por essa limitação, isso então vai ser transferido para os ossos ali do pubis, consequentemente, isso com o tempo vai levando à degeneração da cartilagem, alterações ósseas importantes que vão muitas vezes incapacitar o indivíduo da prática esportiva. Isso foi o que aconteceu com o Guga. O Guga tinha esse problema e teve que parar de jogar tênis, tenista famosíssimo aqui no Brasil, teve que parar de jogar tênis e teve que submeter uma cirurgia de prótese do quadril, porque houve uma degeneração completa da cartilagem dele. Então, isso muitas vezes é um problema que está relacionado a uma formação óssea excessiva na região do fêmur. Então, é o CAM, que a gente chama. E tem também pessoas que têm um pincer, que é o fechamento aumentado do acetábulo. Pessoas que têm um acetábulo mais fechado. Então, nas duas situações, limitações de ADM, uma pela questão do fêmur, outra pela questão do acetábulo, e nessas duas situações o indivíduo vai acabar sofrendo compensações no pubis e, consequentemente, dores, tá? Então, isso também é uma causa aí de pubalgia, tá certo? E aqui o indivíduo tem geralmente dor nesse movimento, flexão com rotação interna do quadril, e sente dor. É um teste que a gente pode fazer nos casos dessas dores, que são dores geradas no pubis, mas por problemas no quadril, tá? Aqui, gente, é a mesma corredora, né? Também observe como que ela roda excessivamente para a direita. É um problema muito comum, né? Essa rotação do tronco excessiva. Isso gera uma série de problemas no joelho, no quadril e propriamente também no pubis. Então, observe como que ela gira, né? Esse excesso rotacional do tronco durante a corrida vai gerar muita incapacidade para o indivíduo, muita sobrecarga, principalmente naqueles atletas que são maratonistas, né? Porque isso vai, consequentemente, gerar muita sobrecarga para as estruturas, muita sobrecarga unilateral, gerando pubalgia e outros tipos de patologias também, tá? Aqui, gente, ó,
é uma outra atleta mostrando para vocês essa questão relacionada ao movimento, né? A uma alteração que a gente chama de oscilação vertical. No caso de corredores, é comum as pessoas terem excesso de oscilação vertical. O que é isso? É o tanto que ela sai do chão. Ela pula na hora que ela corre, ela não tem uma boa oscilação. Ela pula, ela salta muito do chão. Isso, então, aumenta o impacto, e isso vai aumentar a sobrecarga nas estruturas, tanto do pubis quanto, no caso dela, que tinha, além da pubalgia, tinha também fratura por estresse. Então, quanto mais eu corro, quanto mais eu salto, em vez de correr para frente, eu corro para cima, né? Eu pulo, mais problemas eu vou ter, consequentemente, excesso de sobrecarga nas articulações. Aqui, observe como que o quadril dela aduz, ó. Quadril direito, ele aduz muito, ó. Esquerdo, ó. O esquerdo, perdão. Ó, o tanto que o quadril cai. Observem a linha da calça dela aqui, ó. Então, o direito e o esquerdo, olha. Olha como que há uma queda excessiva da pelve. Tá vendo? Então, isso pode gerar nela um excesso de adução. O glúteo dela ali não está trabalhando adequadamente, ela não está estabilizando bem a pelve, e, consequentemente, um tracionamento excessivo sobre os adutores irá acontecer. E observem também nessa foto, dá para vocês verem o tamanho da passada dela. Tem uma cadência muito baixa, tem um excesso de oscilação vertical. Então, isso tudo tem que ser observado, tem que ser olhado, tem que ser corrigido para tratar um atleta que tem pubalgia, por exemplo, e outras patologias também. Então, voltando, olha o tanto que ela salta, olha o tamanho da passada dela, como que é largo, olha o pé esquerdo dela, prona, né? Olha o quadril esquerdo dela, aduz. Então, são movimentos naturais da corrida, mas o excesso, a assimetria, são problemas, né? Que vão gerar uma série de problemas, inclusive, nesse caso dessa paciente, fratura por estresse e pubalgia. Tá? Certo? Então, são coisas que a gente tem que observar no tratamento da pubalgia. A oscilação vertical dela é 10, a gente tem mecanismos de medir essa oscilação. Ela estava com oscilação de 10,8, uma oscilação muito grande, né? Oscilando muito, saindo muito do chão, com a passada muito ampla. Então, isso tudo vai gerando uma sobrecarga excessiva que vai ter que ser absorvida pelo corpo. Em algumas situações é absorvida, em outras, principalmente quando tem alguma assimetria, como era o caso dela, isso vai gerar uma lesão. Tá? Então, é aí o problema da oscilação vertical, como eu falei com vocês. Então, a gente, quando vai tratar de uma pessoa que tem pubalgia, a gente tem que entender todo esse mecanismo, né, de desenvolvimento aí dos problemas. Tá? Não é uma coisa tão simples, né? E aqui a pessoa, aquela adução que eu falei com vocês, né, que também vai gerar essa mesma sobrecarga, esse mesmo processo aí de lesão e de patologia. Tudo bem, pessoal. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Essa aula vai estar gravada, né? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum questionamento? Tranquilo? Então, joia. Muito bem, pessoal. Só que relembrando, o nosso cronograma, né? Nós temos aqui a aula de pubalgia, a próxima aula é dor miofascial e fibromialgia, tá? Depois, lesões no crossfit, impacto femoroacetabular. Aí nós temos no dia 18 nossos trabalhos e no dia 30 avaliação final, tá bom? Só para lembrar para vocês aí como é que vai estar a nossa sequência de aulas aí, tá bom? Então, beleza. Professor, só uma dúvida. Qualquer dúvida, vocês podem Qual que é o entrar em valor do contato, trabalho né? da prova e a prova vai ser pelo Moodle? Uma Como é que pergunta aqui funciona? do Gabriel. A relação com dominância de membros ao chutar, sim, porque aquela tração excessiva, né, que você faz na hora do chute vai ser freada pelos adutores. Isso pode, então, aumentar o estresse em cima dos tendões e, consequentemente, produzir uma maior carga em cima do pubis. Então, os jogadores podem ter na perna do chute a perna que sofre mais pubalgia, tá? Sofre mais pubalgia. Nós temos
distribuídos aí 20 pontos para aquela aula lá do NEF, né? 40 pontos 60 pontos do trabalho, perdão, 40 pontos da prova e 40 pontos do trabalho. Certo? Viu, Júlio? A prova eu vou fazer umas questões sobre a matéria e vocês vão mandar para mim online. Manda pelo WhatsApp. Mas eu vou explicar mais para frente aí como que seria, tá bom? Mas vai ser mais assim, aquela aula do NEF, né? Dos modelos de função e disfunção, 20 pontos, entregar o certificado. E o restante, trabalho e prova. Bom, pessoal? Pessoal, rapidinho, eu não sei se eu perdi uma aula, mas qual a Oi? aula do NEF vai ser disponibilizado? Como? Pode O que perguntar. é essa aula do NEF? Não... Você vai lá no www.portalnef.com.br e lá tem uma aula online. Vocês assistem essa aula online, que é uma aula também que faz parte do conteúdo, que é o modelo de função e disfunção do corpo humano, e aí vocês emitem um certificado e me entregam. entendi. Obrigada. Tá aí, ó, o acesso é esse aí, tá? www.portalnef.com.br. Entrega, você pode entregar, tirar uma foto e mandar no WhatsApp. E qual que é o seu WhatsApp, professor? É o 997335938. 997335938. Isso aí. A prova também vai ser pelo WhatsApp, tá? Eu pedi até vocês para formar um grupo aí da sala. Ninguém formou não, né? Eu não tenho o telefone de todo mundo. Mas tudo bem, pode mandar no meu particular mesmo, que tá bom. Tá certo? Então, beleza, pessoal. Mais alguma dúvida? Então, joia. Vou deixar gravado lá no YouTube, tá bom, pessoal? Se quiser rever a aula, ver algum vídeo, tá? Abraço. Bom, Tchau, tchau. abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau, querido.